Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre a melhor forma de ajudar as pessoas pobres, que é ficando rico, segundo o livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace de Watts. No capítulo 9 ele fala o seguinte: fique rico, essa é a melhor maneira de ajudar os pobres. E você não conseguirá manter a imagem mental que o tornará rico se encher sua mente com imagens de pobreza. Então, é uma coisa assim que pode ser meio polêmica, porque ele fala que você tem que se afastar da pobreza para você conseguir ficar rico. Você não pode ficar vendo coisas de pobreza, estudando sobre a pobreza para você ficar rico. Inclusive, tem pessoas que acham que tem que ficar fazendo caridade, indo lá ajudar os pobres, e é algo que ele é contra aqui nesse livro, nesse contexto aí da caridade, tá? Que ele fala o seguinte: não gaste seu tempo em trabalhos de caridade ou movimentos de caridade, porque toda caridade só tende a perpetuar a miséria que pretende erradicar. E essa questão aí da caridade, de ficar ajudando, né, principalmente os mais pobres, é muito uma questão religiosa, que tem muito aquela crença, né, de que a gente deve ficar ajudando, ficar compartilhando o que a gente tem com os outros. Só que aqui nesse livro ele fala que a melhor forma de você ajudar uma pessoa pobre é você inspirando ela e criando um desejo nela de riqueza, e não você ficando consciente de toda a pobreza que existe. Na minha opinião, isso faz muito sentido, porque se você quiser ajudar uma pessoa, você tem que se ajudar primeiro. Não adianta, por exemplo, você é uma pessoa pobre, falido, quebrado. Aí você já não tem, e você pega o que você não tem e você ainda divide com outra pessoa para tentar ajudar ela. Aí você vai estar prejudicando os dois, tanto você quanto ela. Então você ganhando dinheiro, se tornando uma pessoa próspera, você vai ajudar você mesmo. O fato de você estar ajudando você mesmo, você não vai estar prejudicando as outras pessoas. Nem mesmo o governo você não vai estar prejudicando, né? Até um exemplo que eu vi que se você é uma pessoa que cuida da sua saúde, você é uma pessoa que faz academia, você está ajudando muito a sociedade, porque você não está tendo que ir lá para a fila do posto, tirar a vaga de uma pessoa que realmente está precisando. Você não precisa ficar gastando os recursos públicos aí com a sua saúde, você não está dando trabalho para ninguém, não está dando trabalho para sua família, você está vivendo bem aí, então você está ajudando você e está ajudando todo mundo. A mesma coisa quando você é uma pessoa rica, você não está prejudicando as outras pessoas, né? Vou dar até o meu exemplo mesmo. Eu que sou uma pessoa que tem uma condição financeira boa, eu ajudo todo mundo da minha família dessa forma, mesmo sem eu ficar mandando pix, né? Claro, eu faço minhas ajudas ali, mas mesmo se eu não mandar pix para ninguém, eu tô ajudando eles. Por quê? Eu não tô lá prejudicando eles, não tô dando trabalho para eles, não tô dando preocupação. Eu sou uma pessoa que todo mundo pensa, pô, o Oséias tá lá, tá 100%, ele se cuida, né? Na verdade, eu que talvez precise de alguma ajuda, aí eu peço para ele. Então, só de você tirar essa preocupação aí da cabeça dos seus familiares e das pessoas que você gosta, você já está ajudando ela, né? E é esse mesmo princípio que o Wallace de Watts fala aqui no livro, sobre você ficar rico para você ajudar os mais pobres. Porque também, além de você não estar prejudicando eles, de repente você ajuda com algum emprego ou você ajuda com um certo tipo de inspiração. E ele continua aqui no capítulo 9 falando desse assunto. Ele fala que o que tende a acabar com a pobreza não é colocar imagens de pobreza em sua mente, mas sim colocar imagens de riqueza na mente dos pobres. Você não está abandonando os pobres em sua miséria quando se recusa a permitir que sua mente seja preenchida com imagens dessa miséria. A pobreza pode ser eliminada não pelo aumento de número de pessoas abastadas que pensam na pobreza, mas pelo aumento do número de pessoas pobres que se propõem com fé a enriquecer. E ele continua falando que os pobres não precisam de caridade, eles precisam de inspiração. A caridade apenas lhe envia um pedaço de pão para mantê-los vivos em sua miséria, ou lhes dá um entretenimento para fazê-los esquecer por 1 ou 2 horas, mas a inspiração fará que eles saiam de sua miséria. Se você quiser ajudar os pobres, demonstre a eles que podem ficar ricos e prove isso ficando rico você mesmo. Então aqui a gente percebe que a melhor coisa para as pessoas pobres é elas terem pensamento de riqueza, para elas saírem da pobreza também.
E a gente vê que tanto a sociedade, quanto a mídia, quanto a televisão, elas não querem que as pessoas sejam ricas, né? Porque elas são as principais que não colocam imagens de riqueza na cabeça dos pobres, né? Se você for ligar a televisão aí, colocar no jornal alguma notícia, aí você vai ver que vai ter muita notícia negativa, muita imagem de pobreza mesmo. Ah, tem não sei quanto na fila do SUS, o desemprego tá não sei quanto, o governo fechou com déficit do não sei quanto, o preço do café dispara, da soja, não sei o quê. Então você vê que eles querem essa imagem mental da pobreza na cabeça dos pobres para manter eles pobres como mão de obra barata. E se você é uma pessoa pobre que é essa mão de obra barata, você tem que parar de encher a sua mente com essas imagens aí de pobreza, tá? Uma das práticas para se fazer é parar de ficar vendo jornal, notícia, televisão, tudo isso que tem a ver aí com pobreza, tá? Aumento de preço de coisa, porque se você for parar para pensar, se você realmente tiver dinheiro, você vai se importar se o café aumentou R$ 5 ou R$ 7? Não vai nem fazer diferença na sua vida, tá? Então tudo isso que gera esse tipo de reclamação aí, de reclamação com o governo, com o político, com aumento de preço de coisa, é bom você parar de ver para você tirar um pouco essa imagem da pobreza aí que é espalhada pela mídia. E também, se você quiser ajudar as pessoas pobres, a melhor forma é você ficando uma pessoa rica, tá? Que aí você vai inspirar essas pessoas também a quererem ficar ricas e através da inspiração você vai ajudar muito elas, tá? Tem até um exemplo de uma pessoa que me ajuda muito, que é um cara que ele ganha mais ou menos de 200 a 300 mil reais trabalhando com a mesma coisa que eu trabalho, só que a escala dele é muito, muito grande. E ele ganha esse valor, e a partir do momento que eu soube que ele ganhava isso, ele me ajudou demais com isso, porque eu me inspirei muito. Assim que eu soube que ele ganhava isso, eu fiquei muito inspirado. Eu falei, caramba, mano, então se ele consegue, eu consigo também, vou trabalhar para ganhar isso. Então ele é uma pessoa que eu nem conheço, nem falei com ele pessoalmente ainda, mas ele já me ajuda bastante. Só ele sendo ganhando esse dinheiro, ele sendo rico, ele comprando as coisas dele, que ele até posta lá, né, que ele, o carro dele que ele comprou, a moto. Então essa é uma das melhores formas de você ajudar as pessoas, é você inspirando elas e não compartilhando a sua pobreza com elas, tá? Que é um erro que a maioria comete muito por conta da crença religiosa, né? De que você tem que ficar compartilhando, né? Só que você não deve dividir a pobreza, se você deve multiplicar e você deve ajudar sem que isso te prejudique, tá? Até por exemplo, se você tem dinheiro e você pode ajudar as pessoas pobres, mas isso não vai te prejudicar, é uma coisa boa de se fazer, né? É uma coisa que até eu mesmo faço, mas eu faço não tirando do dinheiro que eu preciso, mas sim um dinheiro que nem faz diferença para mim. Eu vou lá e faço essa doação e é bom para as duas pessoas, né? Tanto para mim que não fez nenhuma diferença e eu estou ajudando, fazendo minha parte, quanto para a pessoa também que está recebendo. Mas para vocês verem, eu também só consigo fazer essa doação por conta que eu tenho dinheiro, né? Que eu tive que trabalhar para isso. Então, em resumo, você deve ficar rico não só por você, mas também para você ajudar as outras pessoas no geral.